Meus queridos, boa tarde, a paz do Senhor seja com todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Responde aqui no comentário, né? Pra gente ir conversando e se conhecendo melhor. Hoje eu irei falar sobre o tema de adoração. O que Deus espera de mim e que espera de você, cristão ou não cristão, sobre a parte da adoração. E o primeiro verso que eu irei ler está lá em Salmos, capítulo 4, versículo 23 e 24, que nos diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, Deus, ele é espírito, e ele se importa que eu e você adoremos a ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, eu posso citar aqui que é aquela adoração única, aquela adoração verdadeira, em que o único objetivo é adorar, é agradar a Deus, ao nosso Pai, e o intuito daquela adoração, além de ser de agradar o Pai, o Deus eterno, é também influenciar outras pessoas a adorá-lo também em espírito e em verdade. Quero ler outro capítulo que se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 29 até o 31, que nos diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Então, a partir do momento que você decide adorar o Senhor, essas coisas todinhas que eu citei aqui tem que estar longe de você, longe dos seus lábios, longe da sua mente, longe dos seus ouvidos. Então, adore o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor em espírito e em verdade é se apartar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Exemplo: quando você for adorar o Senhor, Deus eterno, e na sua mente, na sua boca, sair coisas ruins, coisas que não agradam o Senhor, veja que quando acontece isso, algo está errado, porque Deus quer adoradores de espírito, que adorem em espírito e adorem em verdade. Quando for adorar o Senhor, como eu falei no início, o único que deve ser exaltado é o nome dele. Nem o seu deve ser exaltado, porque somos apenas servos do Senhor, somos adoradores do Senhor. Então adore o Senhor no que você ouve, no que você olha e no que você fala. Devemos adorar o Senhor e nos afastar das coisas mundanas. Uma das coisas que mais vem atrapalhando o ser humano, o cristão, são as músicas mundanas. E são música que profana o nome do Senhor, música que o Senhor não agrada. E infelizmente há pessoas do cristianismo que ouvem e que até às vezes cantam. Você tem que entender que a partir do momento que a gente canta ou então ouve essas músicas mundanas,
música que profana o nome do Senhor. Quando isso acontece, estamos adorando ao outro Senhor, que é Satanás. Porque uma das adorações que o nosso Pai Ele gosta é aquela adoração de louvor, é aquela adoração em oração. E da mesma forma, o inimigo ele faz o oposto. Ele vem com as músicas mundanas, com as músicas profanas, né, que nos eleva mentalmente a outro nível de espiritualidade, e a gente acaba caindo nessa cilada. E o único que está sendo adorado quando a gente cai nessa cilada é ele, Satanás. Então pense bem no que você ouve no seu dia a dia. Pense bem no que você fala, no que você canta, no que sai da sua boca no dia a dia. E pense e se pergunte: eu estou adorando ao Deus Altíssimo em espírito e em verdade, ou estou adorando esse falso Deus que é Satanás? Eu quero deixar aqui outro versículo, esse que se encontra lá em Atos 17, 24, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse aqui se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando Deus falou isso aqui, foi porque no tempo deles lá, as pessoas buscavam Deus no Altíssimo. Buscava Deus no Altíssimo, no templo. Mas após a crucificação de Jesus Cristo, né, o véu, ele se rasgou. O véu do templo, ele se rasgou. E ele se rasgou de cima para baixo. E o Espírito do Senhor, ele passou a não habitar mais naquele templo. E ele deixou claro lá em Novo Testamento, no 1 Coríntios 3,16, que diz: não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo do Senhor, nós somos essa igreja. Então se o que eu falo, se o que eu escuto, se o que eu olho, se o que eu pratico estiver de acordo com o Senhor, aí eu estou adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque o Espírito do Senhor habita em mim. E pelo Espírito do Senhor habitar em mim, eu sou o templo do Senhor. Eu sou o templo do Senhor. Você é o templo do Senhor. Então tudo que o seu corpo comer, tudo que o seu corpo falar, cantar, louvar, tudo que o seu corpo ouvir, tudo que o seu corpo olhar, tem que estar em espírito e em verdade, em adoração ao Cristo. Quando fala aqui, não habito em templos feitos por homens, é porque existe várias pessoas que acham que Deus está nas igrejas, que acham que Deus só é encontrado na igreja. Vive sua vida no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, normal, e quando chega o final de semana, no domingo, no sábado, né, vão à igreja adorar o Senhor, mas eles têm a convicção na mente que Deus está lá. Tem a convicção na mente que Deus está lá. Então vive a sua vida durante a semana normal, uma vida que fala o que quer, que ouve o que quer, né? Que pratica o que quer, mas justamente naquele dia, que é chamado o dia do culto, vai à igreja adorar o Senhor, achando que lá encontrará o Espírito de Deus e vai adorá-lo. Mas Deus deixou bem claro que Ele não habita em templos feitos por mão de homem, e que a partir do momento que o véu se rasgou de cima para baixo, nós
automaticamente já nos passamos a ser o templo do Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, ele habita em nós, e ele deixou bem claro que nós somos o templo dele. Então, tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você enxergar, tudo que você falar, ouvir, a pergunta é: estará adorando ao Deus eterno? Estará buscando o Deus eterno em espírito e em verdade? Porque é isso que ele fala aqui na Bíblia, que está à procura de pessoas, de verdadeiros adoradores, que o busca e que o adora em espírito e em verdade. Quando eu cito aqui sobre a questão da igreja, de maneira nenhuma eu estou falando que não é para ir para a igreja. Sim, é importante ir para a igreja, porque lá na igreja a gente escuta o pregador falar, vê a irmã ou o irmão louvando ao Senhor. Eu não estou falando aqui que não é para a gente deixar de ir para a igreja. Não, isso é bom, isso é benéfico. Mas o que eu quero deixar aqui é que a gente não pode colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, que o importante é ir. Não, o importante é você, é eu, adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus, ele declarou que nós somos o templo dele. É em nós que ele habita. Ele deixou bem claro. Ele habita em nós. Nós somos o templo. Então vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ouvir hinos que agrada ao Senhor. Cantar hinos que agrada ao Senhor. Enxergar coisas que agradam ao Senhor. Não vamos deixar com que as músicas mundanas, as músicas profanas, que é o oposto de Satanás, não vamos deixar que a gente seja levado a um nível tão grande espiritual que acabamos adorando a Satanás em algo profano que a gente ouve, que a gente até canta. Porque a partir do momento que você canta uma música mundana, uma música profana, você está adorando a Satanás. A partir do momento que você escuta e coloca na mente aquilo, você está adorando a Satanás. Por isso que é importante você observar onde você está. Por isso que é importante você observar o que você está ouvindo. Porque a música, ela tem um poder. Ela tem um poder extraordinário de entrar nas nossas cabeças e de nos influenciar, até mesmo de cantá-la, mesmo sem querer. Então é importante a gente escolher, a gente discernir, saber discernir aonde vamos, aonde estamos, em que arrudeio a gente estamos. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado é aquele que não anda, que não se assenta entre os escarnecedores. Então eu e você somos bem-aventurados quando a gente decide a não se sentar entre os escarnecedores. Os escarnecedores é aqueles que tá ali, tá ouvindo músicas profanas, tá consumindo coisas profanas, coisas que prejudicam o nosso corpo. Tudo aquilo que prejudica o nosso corpo, o nosso espírito, ele vai ficar fraco. Se você se alimenta bem, o seu espírito, ele vai ficar forte. Porque o espírito, ele está conosco, ele está dentro de nós. Então se o corpo, ele está fraco, o espírito também vai ficar fraco. Se tudo aquilo que consumimos for coisas corretas, for coisas que está na palavra do Senhor, que foi permitido por Senhor para a gente consumir, o nosso espírito vai estar forte. Então vamos analisar o que a gente está ouvindo, o que a gente está louvando ou cantando, se estamos adorando a Deus ou se estamos adorando a Satanás. Porque é isso, meus irmãos, que Satanás ele quer. Satanás ele não está preocupado com a igreja, com o templo. Quando eu falo igreja, eu falo templo. Entendeu? Satanás está preocupado com você. Satanás está preocupado comigo. Tudo que ele puder fazer para me distanciar, para distanciar você do foco,
da palavra do Senhor, da presença do Deus eterno, Ele vai fazer. E Ele vem com coisas que aparentemente não tem nada a ver. Aparentemente aos nossos olhos, carnal, não tem nada a ver. Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Deus não vai ficar chateado com isso. Deus não vai se irar com isso. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso é o pensamento que Ele quer que nós pensamos. Às vezes a gente canta algo que sai, às vezes sai coisa da nossa boca, né? Uma música profana, e automaticamente a gente diz: não, isso aqui não tem nada a ver não. Isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver. É isso que ele quer. Satanás, ele não está preocupado que você saiba realmente se tem ou se não tem. Ele quer que você faça e diga que não tem nada a ver. Satanás, ele não está preocupado, né, como eu falei, com o templo, com a igreja. Ele está preocupado com nós, que nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor. Então tudo que ele puder fazer para nos afastar, ele vai fazer. Seja de um desejo nosso, um desejo carnal, ele vai trabalhar em cima daquele desejo nosso, pecaminoso. O inimigo, ele coloca na nossa frente o que a fraqueza da gente. A fraqueza de muitos é o dinheiro. O inimigo, ele vai vir com astúcia, com a inteligência, com a sabedoria, de alguma forma, de dinheiro, para cair. Porque a fraqueza de alguns é o dinheiro. A fraqueza de outros é mulher. O inimigo, ele vai vir com a astúcia dele, com mulher, para você adulterar ou para você se prostituir. A fraqueza de outros é elogios. Tem pessoas que gostam de ser elogiadas. Tem pessoas que gostam de alguém chegar e colocar lá em cima, a um certo ponto de que esquece até de Deus. Então Satanás, ele vai trabalhar em cima disso. E se você não estiver na presença do Senhor, em espírito e em verdade, você vai cair. Eu posso citar aqui várias e várias fraquezas. Entendeu? O inimigo, ele vai trabalhar, ele trabalha em cima daquilo, da fraqueza de cada um. Entendeu? Então, vamos meditar na palavra. Vamos seguir firme e forte. Não vamos deixar com que a astúcia de Satanás, nos leve à perdição. Porque, como eu já citei em alguns vídeos meus, ele sabe que o fim dele está próximo. E o que ele puder, a quantidade de pessoas que ele puder levar juntamente com ele para o caminho do fogo e do enxofre, ele vai levar. E isso inclui a mim e a você. Nós somos importantes. Você que está ouvindo essa mensagem, essa pregação, você que está ouvindo, você é importante para Deus. E automaticamente você também é importante para Satanás. Mas há a nossa decisão, há o nosso livre-arbítrio. A quem vamos escolher? O Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso, o Deus de amor, o Deus de misericórdia? Ou vamos escolher Satanás? A Deus, como é que eu escolho Deus? Ou então como é que eu escolho Satanás? É pelas suas obras. É pelo seu templo, que é você. É quando você escolhe fazer as coisas profanas. Quando você escolhe fazer as coisas profanas. Quando você escolhe seguir o seu ego. Quando você escolhe ter amor ao dinheiro. Quando você escolhe viver na prostituição. Quando você escolhe ser adorado, ser elogiado. Quando você escolhe a sua fraqueza, você está adorando Satanás. Você está escolhendo Satanás. E é uma coisa interessante, meus queridos, meus amados, a forma que Satanás trabalha, que ele põe nas nossas mentes, que aquele pecado que a gente está cometendo, que aquela obra que a gente está fazendo, aquela coisa que a gente está escolhendo, não tem nada a ver. Para Deus não tem nada a ver. A gente não vai perder a salvação por conta disso ou daquilo. Isso é o que ele coloca nas nossas mentes. E como escolhemos a Deus em obra, é decidindo adorar,
é decidindo amar o próximo, é decidindo se humilhar perante os pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que se humilha perante mim será exaltado. Então é isso que Deus quer. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. E da mesma forma, Satanás. Mas há o livre-arbítrio de cada um de nós, a quem iremos escolher. E a palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Quando Deus falou que a gente não pode servir a dois senhores, Ele quis dizer que a gente não pode fazer as obras de Deus, fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo fazer a vontade de Satanás. Não podemos. Ou a gente faz a de Deus, ou a gente faz a de Satanás. O meu apelo aqui nesse vídeo é que tanto eu como você, a gente faça a vontade de Deus em espírito e em verdade, que é isso que Deus espera de cada um de nós. Como eu falei, o inimigo, ele sabe que o fim está próximo. As profecias de Apocalipse, de Daniel 7, está se cumprindo. Cada dia mais, cada hora, cada instante que passamos, eu estou falando com você, eu estou fazendo esse vídeo e automaticamente as profecias estão se cumprindo. Então o meu apelo aqui é que você saiba da verdade. O meu apelo aqui é que você adore o seu Deus em espírito e em verdade. Adore a Ele em espírito e em verdade, que Ele vai nos recompensar. O céu é para mim, o céu é para cada um de vocês. Não vamos perder essa oportunidade de irmos ao céu. Não vamos perder essa oportunidade da salvação por causa de um desejo carnal, um desejo pecaminoso, uma cobiça maligna, uma obra satânica. Não vamos fazer com que essas coisas nos afastem da presença do Senhor, do céu. A palavra do Senhor diz que são muitos chamados e são poucos escolhidos. A palavra do Senhor também nos diz que os perdidos são como as areias do mar, são incontáveis. Mas não vamos fazer com que esses perdidos, essas areias do mar incontáveis, não vamos fazer com que o meu nome, o seu nome, a sua vida, a minha vida, a sua família, a minha família, esteja representando esse versículo. Vamos fazer com que a nossa vida, as nossas famílias representem representa os nomes que está lá no livro dos escolhidos. Porque eu quero ser escolhido, eu quero ser salvo, e creio que você também quer ser salvo, quer salvar sua família. Então vamos aceitar o Todo-Poderoso. É isso. Vamos viver uma vida aqui na terra de adoração, de espírito e de verdade. Vamos ser os verdadeiros adoradores. O Pai te chama, o Pai te ama, o Pai eterno quer você ao lado dele, porque nós somos importantes para Ele. Então, meus queridos, meus irmãos, não vamos deixar com que as coisas desse mundo, as coisas pecaminosas desse mundo nos afastem da presença do Senhor. Como eu falei, Deus te ama, Ele quer te dar a salvação. Então, a partir de hoje, se você, ao se analisar e ver que está fazendo, está ouvindo, está falando ou está cantando algo que não agrada ao Senhor, abandone essa prática. Abandone. Se a partir de hoje você se examinar e ver que você está andando em caminhos ou ficando em grupo, em roda, né, de pessoas, rodeada de pessoas que não agradam ao Senhor, abandone essa prática. Se você, ao se analisar, perceber que está olhando, vendo coisas que não agradam ao Senhor, abandone essa prática.
Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele quer hoje te dar a bênção. Ele quer hoje te dar a salvação. Porque a palavra do Senhor diz que eis que eu vou e bato a tua porta. Se ouvires e se abrires, entrarei e cearei contigo e tua casa. Então o Senhor, Ele está batendo a porta do teu coração todos os dias, todos os instantes. E Ele espera que você abra. Então clame ao Senhor, se ajoelhe no seu quarto e diga: Pai, eu hoje estou aqui, Senhor. Eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas. Mas hoje, Senhor, eu tomei a decisão de te servir, de te adorar em espírito e em verdade por completo. Senhor Deus, perdoa os meus atos pecaminosos, perdoa as minhas falas pecaminosas, me restaura, Senhor, hoje, agora. E o Senhor, com o amor que Ele tem por cada um de nós e por você, Ele vai te abençoar, Ele vai ouvir o teu clamor e Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar a você ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então receba essa palavra, aceite essa palavra. Deus te ama, não esqueça disso. Independentemente do que você faz, independentemente do que você escuta, do que você fala, do que você enxerga, do que você todos os dias vê, independentemente do seu pecado, se ele é um pecado grande, se ele é um pecado pequeno, se ele é uma besteira, se ele é, enfim, Deus te ama. Ele quer te salvar. Ele está com a mão estendida assim, e Ele quer que você pegue na mão dele, para Ele te levantar, para Ele tirar você desse calabouço. Pois quando a gente está numa vida de pecado, num ato pecaminoso, a gente está no calabouço, a gente está num buraco, e a cada dia mais a gente vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, e fica na escuridão, fica nas trevas. Mas o Senhor, Ele está lá em cima, com a luz e com o braço estendido, esperando que você se humilhe perante Ele, se reconheça fraco perante Ele e se reconheça que sem Ele, nós não somos nada. Esperando que você estenda a sua mão. O estender da mão que eu falo é o cair de joelho em oração e buscar a presença dEle. Então fique com essa palavra, busque a presença do Senhor todos os dias, toda hora, de dia e de noite. Busque a presença do Senhor através desse livro, a Bíblia Sagrada, pois aqui está o mapa para a salvação. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua santa e boa presença. Pai amado, nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Nós reconhecemos, Pai, que sem Ti estamos perdidos. E é por esse reconhecimento, Senhor, que a gente clama por Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor. Então, Senhor, apaga todos os nossos atos pecaminosos, Senhor, e nos restaura, Senhor, e nos faz uma nova criatura para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos dá força para vencer as tentações malignas. Nos dá força, Senhor, para viver nesta vida da forma correta, Te adorando, Te buscando e Te obedecendo, Senhor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique com essa palavra. Que o seu Deus, Ele abençoe a você, a sua casa e toda a sua família. Deus te ama, não esqueça disso. O Pai te ama, o Pai te chama.